lá, gente, segundo momento da nossa aula de hoje, agora com História. Olha só, continuando a revisão da terceira unidade, nós temos a resistência africana à escravidão. Pega aí o teu livrinho de História, abre na página 69 e nós temos um texto bem pequenininho e tia gostaria de fazer a leitura desse texto hoje com vocês. Vamos lá? Olha só, quando tia disser 3, a gente começa pelo título, tá certo? 1, 2, 3. A resistência africana à escravidão. Os escravos sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência é que variava. Fugas, suicídios, lutas, etc. Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver. Os negros tinham grandes dificuldades para fugir porque não tinham o mesmo conhecimento. Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelo capitão do mato. Estes procuravam capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca do dinheiro. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombos. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis, que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo sua cultura e suas tradições. Olha aí que leitura boa. Então vamos lá. A resistência africana à escravidão. A gente começa observando esta imagem aqui, olha. Era o fundo de um navio, ou seja, o porão de um navio, ou navio negreiro. E a gente observa que as condições em que os negros vinham da África para trabalharem como escravos aqui no Brasil era muito difícil. Era muito precária, gente. Os porões eram sujos, eles faziam aqui as suas necessidades, não é? Eram meses de viagem, muitos insetos, não é? E o que é que acontecia? Quando chegavam ao Brasil, muitos deles nem resistiam à viagem de tanto tempo e de tantos maus tratos. Aqui, quando chegavam, eles iam trabalhar, olha, nas lavouras de cana-de-açúcar, olha, moendo a cana para transformá-la em açúcar. E quando o trabalho não saía do jeito que o senhor de engenho queria, tinha o feitor, que era aquele, o capitão do mato, que era aquele que capturava os fugitivos, os negros que tentavam fugir, e também eles faziam o quê? Olha aqui, eles castigavam os negros. Eles viviam de maneira muito precária. Então, o que eles pensavam? Em fugir para ter uma vida melhor. E para mostrar essa resistência à escravidão, eles fugiam, eles cometiam suicídio e eles até lutavam, querendo conquistar sua liberdade. Na época em que os índios eram escravos, era muito mais fácil, porque eles já viviam nas terras brasileiras. Então, para eles, era muito mais fácil fugir, porque eles conheciam todo o território. Já os negros não, eles não tinham esse mesmo conhecimento, né, de para onde ir. Quando eles tentavam fugir, eles queriam encontrar os quilombos. Muitas vezes eram pegos novamente pelo capitão do mato. E aí, eram castigados cada vez mais. Os que conseguiam fugir,
que conseguiam encontrar os quilombos, esses iam na esperança de ter uma vida bem parecida com a que eles tinham na África, cultivando suas tradições, não é? A sua cultura. Quando eles chegavam nos quilombos, lá todas as tarefas eram divididas entre eles. E o quilombo era praticamente autossustentável. O que quer dizer isso? Eles se sustentavam sozinhos. Eles plantavam, eles colhiam, eles faziam artesanato, não é isso? Então eles se sustentavam sem precisar de ninguém. Um detalhe, sabe por que os quilombos eram em lugares de difícil acesso? Geralmente no meio das matas onde fosse muito difícil encontrar. Sabem por quê? Para que eles não fossem encontrados e capturados novamente. Não é isso? Então, a gente observa que foram muitos e muitos, foi um longo tempo, não é? De esperança, de lutas para ter a sua liberdade. E a gente observa que quanto mais eles tentavam, mais difícil ficava. Porque aí, olha, se fugia um negro, os olhares eram dobrados, a fiscalização. O capitão do mato, ele ficava, olha, de olho mais do que antes, para que não acontecessem fugas novamente, ok? Agora, olha só, a gente observa aqui essa figura que é o fundo de um navio negreiro, como tia falou para vocês. E tia vai ler um pequeno texto sobre isso aqui, sobre o navio negreiro, certo? Durante séculos seguidos, milhões de africanos foram arrancados à força de suas terras para uma viagem perigosa e desumana da África para o Brasil. Viajavam por várias semanas, confinados em pequenos espaços no porão de navios, no caso chamado os navios negreiros, e acorrentados uns aos outros, passando sede e fome, adoecendo ou tomados de tanta tristeza, cerca de metade deles morriam durante o percurso. Os que sobreviviam à viagem chegavam fracos, doentes, e quando chegavam aqui ainda eram vendidos aos fazendeiros, né? Os donos de engenhos de cana-de-açúcar, de plantação de café, para trabalharem como escravos. Tia vai fazer uma atividade aqui com vocês, que eu vou colocar as perguntas, vocês vão copiar e lá no Meet nós vamos responder e tirar dúvidas juntos, tá certo? Olha só, navio negreiro era o nome que se dava às embarcações que transportavam os africanos escravizados. Só um minuto que eu volto já com a atividade. Olha só, voltei, nem demorei. Aqui nós temos a nossa atividade, que vai ser baseada na foto que a gente tem aqui, e como era o fundo, o porão de um navio negreiro. A nossa primeira pergunta é: como são as condições dessas pessoas no navio? Você vai observar e escrever. Segundo, há apenas adultos escravizados nesse porão? Sim ou não? E explique. Terceiro quesito. Na cena, não aparecem apenas pessoas escravizadas. Olha, tem mais gente por aqui. Provavelmente, qual é a função dessas outras pessoas? O que é que eles estão fazendo aí neste porão? Analise a figura e escreve a sua opinião. Quarto quesito. O que são navios negreiros? Tia falou durante a aula. Essa atividade nós vamos realizar juntinhos lá no Meet. Espero vocês para a gente realizar juntos,
tá certo? Um beijo, até amanhã.